Meus amados, é sempre um privilégio todo especial para cada um de nós, quando o Senhor nos concede mais uma oportunidade de estarmos em sua casa, podermos adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu tenho plena convicção que a nossa oração já chegou diante do trono da graça do Deus Todo-Poderoso. Deus já ouviu a tua voz, também a tua adoração já chegou também diante do trono da graça do Senhor nosso Deus. E eu tenho plena certeza que Deus vai continuar falando conosco nesta noite. Eu quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 26. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 36 até o versículo de número 44. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Amém. Glória a Deus. Meus amados, esse texto eu sei que é bem conhecido de todos nós, mas o Espírito Santo de Deus colocou esse texto em meu coração. Nós estamos falando a respeito de oração, continuamos orando e continuamos meditando a respeito deste importante tema que é a oração. Glória a Deus. Oração é tão importante na nossa vida que Jesus, Ele mandou que nós estivéssemos orando sempre. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: orai sem cessar. Escrevendo aos Colossenses, Paulo diz: perseverai em oração. A oração é o fôlego da alma. Nosso pastor, ele costuma nos dizer: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E sem oração
precisa orar mais, né? Precisa começar a orar. A vida do crente, meus amados, ela é sustentada através da oração. E nesta noite, nós vamos aqui, através desta passagem bíblica tão conhecida, tirarmos aqui 10 lições referente à oração de Jesus Cristo no jardim do Getsemane. 10 pontos preciosos que nós podemos tirar aqui deste momento de oração, do melhor professor que nós poderíamos ter, que é o Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, Jesus Cristo nos deixou um exemplo de crente que vive em oração. No versículo de número 36, que é o primeiro versículo que nós lemos, a Bíblia nos diz aqui que então chegou Jesus a um lugar chamado Getsemane. Meu irmão, minha irmã, um dia, se já não aconteceu, você vai chegar a um lugar chamado Getsemane. Aleluia. Todos nós, uma vez na vida, ou mais do que uma vez na vida, chegamos a um lugar chamado Getsemane. Getsemane foi um lugar de provação. Getsemane para o Senhor Jesus foi um lugar de tristeza, foi um lugar de angústia, foi um lugar de pavor. Getsemane para o Senhor Jesus foi um lugar de batalha espiritual. Getsemane para o Senhor Jesus Cristo foi um momento de aflição. A sua alma, a sua aflição foi tão grande no jardim de Getsemane que Lucas disse que ele suou ali gotas de sangue. O Getsemane, meu irmão, sempre chega na nossa vida. A Bíblia nos diz que chegou Jesus a um lugar chamado Getsemane. O próprio Filho de Deus, ou o próprio Deus, um dia ele chegou a um lugar chamado Getsemane. E com ele, nesta noite, nós vamos aprender quando o Senhor, a senhora, o companheiro, quando nós chegarmos ao nosso Getsemane, esta noite Jesus vai nos ensinar o que é que nós devemos fazer quando chegar o Getsemane na nossa vida. Lugar de aflição, lugar de pavor, lugar de angústia, lugar de tristeza, lugar de provação. Mas a Bíblia diz, no versículo de número 36, já aprendemos aqui um segundo exemplo de Jesus Cristo. O versículo termina dizendo assim: Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Ah, meu irmão, quando chegar o Getsemane, não é para blasfemar, não é para murmurar, não, meu querido irmão, não é para ficar se lamentando, não. Quando chegar diante do Getsemane, Jesus nos deixa o exemplo: vai orar, vai orar. Getsemane é lugar de oração, companheiro. Quando chegar o Getsemane, quando vier a dor, quando vier a angústia, quando vier a aflição, Jesus nos deixa o exemplo, é para ir orar. Orar. Getsemane é lugar de oração, não é lugar de murmuração, não é lugar de lamento, não. Getsemane é lugar de ter um particular com o Senhor nosso Deus, através da oração. Getsemane é para orar.
Deus permitiu Jesus chegar até o Getsemane. E quando Jesus chegou ao Getsemane, Jesus foi orar. Quando chegar no teu Getsemane, quando Deus permitir você chegar no teu Getsemane, aprenda nesta noite com Jesus Cristo. Vai orar. Vai orar. Diante da dificuldade, vai orar. Diante da aflição, vai orar. Diante da angústia, vai orar. Diante do choro, vai orar. Diante da incerteza, vai orar. Diante daquilo que você sabe que está lhe aguardando, porque Jesus, ele sabia aquilo que ele ia passar. Jesus, ele tinha consciência daquilo que estaria por vir, mas ele não se lamentou, ele não blasfemou, ele não murmurou. Jesus orou. Jesus orou. Deus permitiu e Jesus orou. Meu querido irmão, quando chegar o seu Getsemane, foi porque Deus permitiu. E você, o senhor, a senhora, vai orar. Orar. Exemplo que Jesus nos deixa quando chegar no momento da aflição, da angústia, é para orar. Não é para ir para o WhatsApp, não. Jesus disse: olha, fecha a porta do teu quarto e lá dobra os seus joelhos e começa a contar tudo para o teu Pai que está lá no céu. Getsemane é lugar de oração. Getsemane é momento que Deus permite na nossa vida para que nós tenhamos uma comunhão maior com Ele, para que nós nos aproximemos mais dele. Interessante, o texto diz aqui, Jesus disse para os discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Jesus, ele tinha ali um particular com o Senhor Deus. Getsemane, Deus permite na nossa vida, para que cada um de nós tenha um particular com Deus. Particular com Deus. A Bíblia nos diz que, versículo de número 37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aqui o Senhor Jesus, ele nos deixa mais um exemplo precioso. Tenha companheiros de oração. Tenha companheiros de oração. Ou melhor, seja um companheiro da oração, que é o mais difícil hoje. Você tem companheiro de oração? Tem companheira de oração? Porque existe muito outro companheiro para falar no WhatsApp, né? Como é que fala lá? O grupo? É o grupo. Tem um grupo do WhatsApp. Mas o seu grupo do WhatsApp é o grupo de oração? O irmão tem companheiro para a oração? A irmã tem companheira para a oração? Sabe o que eu aprendi aqui, irmão? Jesus tinha companheiro para a oração porque Jesus orava. Jesus tinha companheiro para a oração porque Jesus orava. E Jesus chamava os seus companheiros para orar. Hoje em dia, irmão, é tão raro isso. Eu estava meditando sobre esse texto sagrado. Eu fiquei me recordando. Eu ainda era criança, não faz muito tempo assim. Você está dando risada? Não faz tanto tempo assim. E eu me recordo que o meu pai, ele tinha os seus companheiros da oração. Eu me recordo o nome deles: o Antônio Benício, presbítero da igreja, o Euclides. Eram os companheiros de oração do meu pai. Sábado à tarde, eles se juntavam lá na sala de casa, pegavam a Bíblia Sagrada, a revista da Escola Bíblica Dominical,
oravam e depois ficavam ali estudando a lição, mergulhando na palavra do seu Deus. Companheiros de oração. Hoje parece que está mais difícil, né? Hoje parece que está mais difícil. Se tem companheiro para quase tudo, né? Tem companheiro para comer uma pizza, tem companheiro para ir para uma picanha, né? Tem companheiro aí para ir para o WhatsApp e falar mal de um e falar mal do outro, tem companheiro para resolver o problema da política internacional, da Coreia lá com os Estados Unidos, tem companheiro para resolver aí o problema da Lava Jato, tem companheiro para resolver o problema, mas só não tem companheiro na oração. Mas por quê? Porque não chama para orar. Jesus tinha companheiro para a oração porque Jesus orava. Porque Jesus orava, Jesus tinha companheiro para a oração. Quem ora tem companheiro para a oração. Convite para a oração. Convite para a oração. Jesus tinha companheiro para a oração. Eu fiquei pensando, a Bíblia diz que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, né? Filhos de Zebedeu, né? Tiago e João eram os seus companheiros de oração. Agora me chama a atenção que parece que esses companheiros de oração, quando Jesus voltou, eles estavam dormindo, irmãos. Dormindo. O irmão é um companheiro de oração ou é um companheiro do sono? É um companheiro da oração ou é um companheiro do sono? Porque existem muitos amados que já estão sonolentos, espiritualmente falando. Outros já estão até dormindo, espiritualmente falando. Por quê? Porque Jesus disse: olha, Pedro, interessante que ele falou o nome, né? Pedro, você não conseguiu ficar nem uma hora orando comigo? Nenhuma hora? Tem crente, irmão, que já não é mais companheiro de oração. Por quê? Eu disse aqui, irmão, tem crente que já não tem mais nem assunto para conversar com Jesus, né? Você pede para ele orar 15 minutos, ele ora 5 minutos e começa a orar tudo de novo e repete 2, 3 vezes, não é verdade? Por quê? Porque não tem assunto para conversar com Jesus. Mas vai no WhatsApp dele lá para ver quanto assunto ele tem para conversar com os outros. Meu querido irmão, melhor coisa é conversar com o Senhor nosso Deus. Companheiro de oração é aquele que sente a tua dor e diz: eu vou orar junto com você. Vamos orar na madrugada, vamos fazer o relógio da oração, vamos orar e jejuar por essa causa. Eu estou contigo nessa luta, eu estou contigo no teu Getsemane, eu estou sentindo a tua dor, eu estou sentindo a tua angústia, eu estou sentindo a tua aflição. Eu sou o teu irmão, o teu companheiro de oração. Vamos, pode deixar, eu vou estar contigo orando. A irmã é companheira de oração. A irmã é companheira de oração. Os meus companheiros aqui, os obreiros, é companheiro de oração. Realmente, quando o companheiro está passando por uma luta, passando por uma prova, você coloca o ombro debaixo da luta dele e diz: olha, eu vou orar junto com você por essa causa. Eu estou junto com você. Nós vamos ali estar orando ao Senhor pela tua causa. Ou é companheiro só para dormir? Interessante, amados, que quando nós lemos na Bíblia Sagrada, Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos de Jesus, eram os mais próximos a Jesus. Eram aqueles que estavam mais junto de Jesus. Quando Jesus fazia assim, alguns milagres, normalmente estava Pedro, Tiago e João mais próximos dele. Os mais próximos, naquele momento, não puderam ajudar Jesus na oração, sequer uma hora. Seja um companheiro da oração. Jesus naquele momento ali estava precisando de alguém que estivesse com ele na oração. O versículo diz: olha, que Jesus, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, e disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte.
Jesus, ficai aqui e velai comigo. Fica aqui mais hora junto comigo. E parece-nos que Jesus, versículo 39, diz: indo um pouquinho mais para diante, era um particular do pai com o filho, ou do filho com o pai. Era um particular. Nem mesmo Pedro, Tiago e João, os mais íntimos, podiam estar participando daquele particular do filho com o pai. O irmão tem um particular com o pai? Ainda tem particular com o pai? A irmã ainda tem um particular com o pai? Só os dois. Só ali. Um momento familiar. Um momento particular. Um momento de comunhão do filho com o pai. E do pai com o filho. Que nem mesmo os mais íntimos não participam deste momento familiar, esse momento de comunhão entre o pai e o filho, e o filho e o pai. Particular. A Bíblia nos diz aqui, indo um pouco mais para adiante, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto. Uma atitude de humilhação, uma atitude de humildade. Paulo diz aí em Filipenses capítulo 2 que embora Jesus Cristo fosse Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Aqui nós vemos o Senhor Jesus, que é Deus, agora diante do Pai, Jesus se prostra. Jesus agora, numa atitude de humildade, Jesus coloca o seu rosto em terra. Por quê? Porque ele sabia o que lhe esperava, ele sabia o que lhe aguardava, ele sabia aquilo que ele haveria de passar. Então naquele momento ele se prostra diante do Senhor nosso Deus. Se prostrar diante de Deus, a Bíblia nos diz: olha, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Deus fiel, aleluia! Glória a Deus. Hoje em dia já é tão raro ver crente orando, é tão raro ver crente orando. As nossas menores reuniões são as reuniões de oração. São as nossas menores reuniões, reunião de oração. Veja quantos lugares vazios. Mas se estivesse aqui talvez uma cantora gospel, essa rua estava cheia. As irmãs adoraram a Deus dizendo: eu só vim te adorar. Adoração ao Senhor Deus. Só Ele é digno de louvor, de glória, de adoração. Naquele momento, o Senhor Jesus se prostra com o seu rosto em terra. Atitude de humilhação, de humildade, de prostração diante do Deus Todo-Poderoso. A palavra do seu Deus nos diz assim: prostrando-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, meu Pai. Eu disse aqui, irmãos, era um momento particular, era um momento de comunhão, era um momento familiar, era o filho com o pai. Marcos, na mesma passagem, capítulo 14, Marcos, falando desse mesmo momento, ele fala que Jesus disse: Abba,
Pai. Abba quer dizer papai, papaizinho. É um termo de intimidade, é um termo familiar, é um termo carinhoso, é um termo de comunhão de um filho com o pai. A oração de Jesus iniciou dizendo: meu pai, meu pai. Meu irmão, minha irmã, lembre-se sempre, nós somos filhos de Deus. Deus é também o teu pai. Deus é também o meu pai. Deus é o nosso pai. Aleluia. Tem crente que não tem vitória porque não tem Deus como pai. Não tem Deus como pai. Tem um Deus distante, um Deus longe, um Deus que está muito distante dele. Alguns têm Deus como Deus carrasco, como Deus castigador. Meu querido irmão, minha irmã, Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o teu Pai. É o teu Pai. É o teu Pai. É o meu Pai. É o nosso Papai. Sabe o que é que está faltando, irmão? Intimidade com o papai. Está faltando intimidade com o papai. Um dia desse eu vi uma ilustração que eu achei até interessante. Uma família toda assentada numa sala de estar, e cada um estava com o celular na mão. E ele dizia que o diálogo entre eles era através do celular. Tem crente que está assim, irmão, para falar com Deus só através do WhatsApp. Meu querido irmão, lembre-se, Ele é teu Pai. Ele é o papai. É o Abba. É o papaizinho. É aquele que está a todo momento, a todo instante, à nossa disposição. Sabe, meus amados, que Deus está querendo, desejando um particular com o filho. Deus está desejando um particular contigo. Há quanto tempo nós não se achegamos a Deus como um pai, como um pai amoroso, como um pai carinhoso, como um pai que nós podemos abrir o nosso coração e contar para Ele tudo aquilo que está dentro da nossa alma. Como dissemos na semana passada, Ana disse que ela derramou a sua alma diante do seu Deus. Deus está desejoso para ter um particular do filho com o pai, da filha com o pai, aquele momento de comunhão, de união, aquele momento familiar do filho com o pai. Jesus disse: meu pai, papaizinho. Se fosse do que meu papai queria, se fosse lá no Ceará, painho, painho. Sabe o que é painho? É aquela intimidade, Aleluia, glória a Deus. o respeito, a comunhão, sabendo que pode chegar perto daquele pai porque é um pai amoroso, é um pai carinhoso, é um pai que está pronto a nos ouvir e atender nas nossas petições. Deus vai ser, aleluia. Não tenha o papai do céu como um Deus distante, não. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está aí, bem juntinho de cada um de nós. Só está aguardando você se aproximar, o Senhor, a Senhora se aproximar mais dele. A Bíblia nos garante na epístola de Tiago: chegaremos a Deus e Ele se chegará. Irmãos, que coisa bonita.
pastor Severino Pedro, que dorme com o Senhor, ele dizia: irmão, quando o crente dá um passo em direção a Deus, Deus dá 2 passos em direção a ele. Chegai-vos a Deus. 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 Ele quer se aproximar mais de cada um de nós. A sua palavra nos garante, quando nós nos aproximamos dele, ele se aproxima mais de nós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus. Jesus disse: meu Pai, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no capítulo 14 de Marcos, na mesma passagem que o evangelista Marcos ele relata, no capítulo de número 14, no versículo de número 36. Marcos diz que Jesus disse: Abba, Pai. Agora aqui tem uma frase que eu acho interessante. Jesus disse para Deus: todas as coisas te são possíveis. Todas as coisas te são possíveis. Aqui Jesus ele demonstra a sua fé, a sua confiança num Deus onipotente. Jesus aqui ele reconhece a grandiosidade do seu Deus, ele reconhece a onipotência de Deus, ele reconhece que para Deus não existe difícil, que para Deus não existe o impossível. Ele se aproxima de Deus, mas se aproxima crendo na onipotência do Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus disse: todas as coisas te são possíveis. Meu querido irmão, quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos dele, mas crendo que ele é o Deus onipotente, crendo que para ele não existe difícil, crendo que para ele não existe o impossível, crendo que todas as coisas são possíveis ao Senhor nosso Deus. Não importa qual seja o teu Getsemane, todas as coisas são possíveis a Deus. Não importa qual seja a tua prova, não importa qual seja o teu vale, não importa qual seja a tua situação, todas as coisas são possíveis ao Senhor nosso Deus. Você crê assim? Você crê assim? O Senhor crê assim? Que para ele não existe difícil, que para ele não existe impossível? Basta crer, só basta crer, confiar na onipotência do Senhor nosso Deus. Jesus se aproxima de Deus, crendo na onipotência do Senhor nosso Deus. E aqui, meus amados, Jesus nos deixa mais um exemplo. Voltemos para Mateus capítulo de número 26 e o versículo de número 39. E eu vou parar aqui, porque a hora me manda parar. Jesus, ele fala: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Se é possível, passa de mim este cálice. Jesus sabia o que ele haveria de passar. Jesus sabia o que lhe aguardava. E de uma forma humana, porque Jesus estava ali no corpo humano, Jesus apresenta ao seu Deus o seu desejo. Apresenta ao seu Deus qual era a sua vontade. Jesus fala para Deus: papai, meu paizinho, papai do céu, se possível, não deixa eu passar por isso aí não. Eu desejo não beber esse cálice. A minha vontade, papai, é que eu não passe por essa prova, que eu não passe por esse vale. Jesus
vai até a presença de Deus Pai. Jesus vai como homem, e como homem ele apresenta ali o seu desejo, a sua vontade, como homem, a sua necessidade. Meu irmão, minha irmã, quando nos aproximamos de Deus, apresente a Ele o desejo do seu coração. Lembre-se, Ele é o papai, Ele é o nosso Pai. Apresente a Ele qual é a vontade da sua alma, o desejo do seu coração, qual é a tua necessidade naquele momento. Mas o salmista diz no Salmo 139, que antes mesmo que haja uma palavra na nossa boca, Deus já sabe de tudo. Ele sabe mesmo, mas Ele quer ouvir da boca do filho. Ele quer ouvir: papai, eu quero isso aqui. Papai, eu desejo isso aqui. Meu pai, eu preciso disso aqui. Eu necessito disso daqui. Papai, o meu desejo, se for possível, não me faça beber este cálice. Outra tradução diz: afasta de mim esse cálice, passa de mim este cálice, não me deixe passar por essa situação, não me deixe passar por essa condição. Abra o teu coração ao Senhor Deus, conte para Ele, para o Pai amoroso, qual é o desejo da tua alma. Irmão, não é pecado contar para Jesus, contar para Deus aquilo que você quer, não é pecado contar para Ele o desejo do seu coração, não. Um dia desse eu vi um irmão: você quer uma casa bonita? Não é pecado dizer para ele que você quer uma casa bonita, não. O pecado é você ficar cobiçando as coisas dos outros, mas contar para o papai aquilo que é o desejo do seu coração, não é pecado, não. Abra o teu coração, faça uma oração sincera diante do Senhor Deus, até porque Ele conhece o desejo da tua alma. A Bíblia diz que Deus conhece as intenções dos pensamentos do nosso coração. É isso? Ele conhece as intenções dos pensamentos do coração. Então, meu irmão, não queira ser hipócrita para com Deus. Não queira fazer uma oração só de palavras exteriores, não dizendo aquilo que realmente você deseja no íntimo do teu coração, porque Ele sabe aquilo que você precisa, mas Ele quer ouvir dos teus lábios, da tua alma, do teu coração. Ele quer que você se aproxime dele como um filho que confia no trabalhar, na providência do Pai. Quando nós abrimos a nossa alma e contamos para Ele qual é o desejo do nosso coração, nós cremos que Ele pode atender o desejo do nosso coração. Agora, quando nós não confiamos que Ele possa fazer, aí você pede uma outra coisa, aí fala para Ele uma outra coisa, aí a tua oração não é sincera diante de Deus. Você não está abrindo o seu coração diante do Pai todo amoroso. Mas Jesus disse aqui: se possível, passa de mim este cálice. Jesus, Ele abre o seu coração, Ele apresenta ao seu Pai, apresenta a Deus qual era o desejo da sua alma, o desejo do seu coração. Se possível, passa de mim este cálice. Todavia, e eu vou parar aqui, todavia, na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos continuar aprendendo com o Senhor Jesus as lições da oração do Getsemane. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Eu quero convidar os nossos irmãos diáconos para que venham até aqui à frente.